Olá, pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal da Agnes Natoterapias. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natoterapias, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas. Na nossa live de hoje, de volta depois de né, um longo inverno mesmo, que a gente parou meditando, pensando, né, analisando, fazendo um monte de idealizações, enfim, planejamentos para trazer coisas bastante interessantes, né, aprendizados, né, ou seja, coisas bastante nutritivas. E estou aqui com a minha parceira, minha irmã de luz, e também minha parceira de lives, né? Estamos de volta aqui dando uma, né, vamos dar uma nova roupagem para esses entendimentos astrológicos aqui, né, dessa live série aqui da gente. Então, logo após a vinheta, vamos falar do signo do mês, que é o signo de Câncer, e também do seu regente. A gente está falando aí de nutrição. E fica aí uma pergunta para você, se você quiser, coloca aqui nos comentários. O que é nutrição para você? Aonde você acha que precisa de ter nutrição? Coloca aqui para gente. Então, bora lá para a vinheta e a gente volta aqui com a nossa amiga. Olá, olá, boa noite, boa tarde, né? Bom dia, não sei que hora que esse povo vai assistir isso. Como que você está? Apresente-se, né, para quem não te conhece. Quem é a Lu? Obrigada pelo convite, Renilde. Bom, eu também trabalho com terapias integrativas, faço atendimentos há um pouco mais de 15 anos, e essa parceria que eu tenho com a Rê, que a gente se propõe aqui nesses encontros, trazer um pouco do nosso conhecimento sobre astrologia. E como ela disse, a gente começa num novo formato, no qual a gente vai trazer essa relação do signo, do seu regente, e o que a gente entende fazendo um alinhamento com as terapias que seriam mais indicadas. Então, quando a gente pensa no signo de Câncer, que é um signo do elemento água, regido pela Lua, que tem as suas fases, que tem o seu mistério, que traz para a gente uma simbologia desse feminino, dessa mãe, dessa base e da própria ancestralidade. Quando a gente faz uma leitura desse signo de Câncer, que a gente associa tudo isso com a família,
Então a gente já vai entendendo que é um contexto que sempre vamos, eh, revisitar durante as terapias, porque, de acordo com todas essas nossas vivências, precisamos integrar e renascer de muitas formas, para que a gente possa ter essa base bem estabelecida, para a gente poder ir para o mundo e saber como fazê-lo. Então, quando a gente pensa nessa estrutura da mãe, a gente tem essa mãe que nos gerou, que é a nossa primeira intimidade, que é essa nossa nutrição, que a Rê trouxe a pergunta para a gente: "O que que é a nutrição para você?". Então advém desse nosso contato com a nossa mãe. Então, de acordo com o que a gente absorveu dessas trocas, a gente vai para o mundo com essas fomes. Então eu traria também, né, quais são as suas fomes? Como é isso para você, Renilde? Conte-nos, por favor. Lembra a música, né? Você tem fome de quê? Olha, com esse meu viver, né, com esse vivenciar que a gente começa, né, é o que a gente estava falando antes nos bastidores, a gente tem que viver. Então eu, você, nós vivemos a astrologia. Então quando a gente fala dessa nutrição, quando a gente fala dessa lua que é rapidinha, né, em 60 dias ela faz o zodíaco inteiro, ou seja, ela vai batendo de casa em casa, né, essas 12 casas, né, e ela em 60 dias o passo dela é bem rapidinho. A gente percebe que todas essas casas ela precisa de nutrição, né, por isso talvez seja essa pergunta, né, você tem fome de quê? Tem gente que tem fome de conhecimento, pode ser uma casa 3 ou uma casa 9, né. Tem gente que tem fome de fome mesmo, que é casa 4, né. A gente Eu fala que as tenho um casas ascendente em touro, eu sempre tenho fome. casa 2, né. O taurino gosta de coisas boas, né, bem suculentas, né. Às vezes não precisa de ser um prato, assim, super requintado, né, o simples também apetece, né. Tem gente que tem fome de posses mesmo, né, pode ser uma casa 2 ou uma casa 8 que tem a posse do outro lá, né, tudo que advém do outro. Outros de, conhecimentos, né, já foi falado. Outros de relacionamento, né, então a gente tem fome do quê? Né, e o que está precisando de atenção. Então o signo dessa lua, onde está essa lua, nos indica muita coisa, né. E pensando no seu questionamento, você percebe se você está nutrido ou não? E como a gente está falando de um signo que é água, que é emoção, às vezes você é essa emoção e você não consegue perceber e acaba indo para excessos, por exemplo. É, porque aí você quer, de uma certa forma, reparar essa falta que está em Uhum. você, e aí a gente acaba cometendo os excessos, né. A lua, ela facilita isso também, né. Eu falo que ela dá uma falsa ilusão, às vezes, pra gente, né. Sim. Dependendo da lua, ela traz um falso conforto, né, dependendo da lua. Eu lembro, Rê, quando eu fiz um dos cursos lá sobre astrologia kármica, eh, que também pode ser um passado que você traz para resolver.
E isso na época, né, porque eu tinha feito a astrologia tradicional e quando eu fiz o segundo curso de astrologia kármica, não que não tivesse sido falado no primeiro, mas eu absorvi no segundo. Às vezes Mas não isso tinha, né, ou ouvido seletivo ou não tinha maturidade, né, vai saber, né. exatamente, eu não aquela nutrição não chegou para mim, né, eu não fiquei nutrida ali. E aí isso, nossa, quando a gente estuda astrologia, entender que são camadas, né, de entendimentos. E aí quando veio isso, né, a lua também pode ser um passado que você traz para resolver. Eu comecei a olhar para aquele mapa de uma forma completamente diferente, ele começou a conversar comigo de uma tal maneira, e aí eu entendo que foi uma grande nutrição na minha vida, porque eu fui fazendo vários downloads. Então quando a gente pensa nessa questão do signo de Câncer, que pode ser essa representação do lar, né, da casa, do ninho, e a nossa mãe é essa primeira casa que a gente habita, né, esse ventre sagrado que nos acolhe. E aí quando a gente vai por se isso está bem alinhado, quando a gente vai para o mundo, eh, a gente consegue ter, né, essa autoestima equilibrada, que não vai para uma arrogância. Ou se essa autoestima precisa ser trabalhada, a gente sabe que vai ter que voltar nessa base. Então, quando a gente vai fazendo os atendimentos terapêuticos, você olha para este mapa e na hora que você conversa com a pessoa, você consegue ter esse olhar e esse direcionamento para entender se ela ainda está nesta lição ou se ela já passou essa lição. E E aí dependendo, né, dependendo de do acordo caso. com isso, você faz um direcionamento para poder fazer uma indicação terapêutica. Pode falar, desculpa. Não, imagina. Eu acho que nesse momento agora a gente está falando de lua, mas eu acho que a gente observar sol e lua no mapa, quando a gente vai fazer essa abordagem terapêutica, é primordial, né, porque é praticamente sistêmico, né. Uhum, sim, A mãe exatamente. eu sempre acho que é algo mais importante ainda, que nem você falou, é a nossa primeira nutrição. A gente advém dela, do ventre dela. Uhum, Por 9 meses, né, para quem nasceu de 9, tem uns que nascem de 6, né, mas por 9 meses ela nos acolheu, ela nos nutriu e ela nos deu a vida. é, E depois, né, a mulher consegue amamentar, e aí vai para a nutrição ali, no leite materno, né, tal, e até a gente passar por aquela fase de introdução de alimentos, enfim. Num primeiro momento, né, segundo os indianos, a criança precisa de ficar com a mãe até os 7 anos, e eles são cheios de rituais muito bonitinhos, né, de introdução de alimentos na criança, eles são cheios dos rituais muito bonitinhos, com essa criança. Tem bastante significado, né. Mas segundo os ensinamentos indianos, a criança precisa de ficar até os 7 anos com a mãe. Só a que partir dos 7 interessante. anos que você vai colocando a criança para outras coisas. 7, para nós na astrologia, na antroposofia, na teosofia, todas as fias aí que a gente já conhece, né, que vem de Helena Uhum, Blavatsky, os setênios, né, que ela trouxe para nós aqui ocidentais, os setênios são muito importantes. é. A antroposofia explora bastante esses setênios, né. E para a antroposofia, esse primeiro setênio é justamente
é esse período que você aceita a sua encarnação. E para eles também, até os 3 anos, é um período de suma importância, porque a criança é todo esse sentir. É até os 7, mas até os 3 é mais. Ela só é o sentir, então ela não É, tem filtro. Daí a importância desse entendimento, porque muitas vezes nós adultos que estamos ali em volta, a gente fica fazendo aqueles trejeitos infantiloides e que não ajuda em nada a criança, porque já traz a sua sabedoria e precisa ser instigada. Precisa ser trabalhada e moldada, e é um período tão profundo, que a gente não vai ter um outro período no qual nós, aprendemos tanto. pois é. Esses 3 primeiros anos corresponde, a depois proporcionalmente a todo o conhecimento que a gente adquire na vida. Olha a força disso tudo. E aí Pois quando a gente pensa no signo de Câncer, que é essa energia do feminino, que é o quê? Se aceitar, receber. É você estar com os seus canais todos abertos, né, o seu receptáculo, e você só recebe. Olha a força disso. E quando você leva isso pra terapia, então, para a antroposofia, esse primeiro setênio, qual é o entendimento? A vida tem que ser boa. Você foi, nutrido no sentido das tuas necessidades, elas foram atendidas? É por isso que eu falo, né? A pedagogia, ela é para a vida inteira, né? Que pedagogia envolve o aprendizado, ela é para a vida inteira. Mas esses 7 primeiros anos, né? Principalmente os 3 primeiros, são muito importantes. Não sei se você chegou a fazer esse estudo da antroposofia para os florais Saint-Germain, que vai linkando esses setênios, né, até tem o da Não. plenitude, eu Hum, fiz, se você tiver oportunidade, faça com a doutora Thelma, que ela faz, tá. né, Uhum, é ótimo, e ela vai fazendo esses links dos setênios, uhum. e aí ela fala, quando ela está falando desses 7 primeiros anos, principalmente dos 3, aí ela fala assim, que há um entendimento também da escola Waldorf, né, que você não dá nada que traga ilusão para a criança, né, então ela tem que viver aquilo que é a realidade. Então ela falou, então você não dá um prato de plástico, você não dá um copo de plástico, você dá um prato de louça, você dá um copo de vidro, né, uma colher de metal para a criança. E aí Uhum. eu lembro, né, que tem alguns canais aqui que eu sigo que ela mora na Índia, casou com um indiano, não sei o quê. Quando vai introduzir alimento, você compra um prato e um copinho, tipo uma canequinha, né, que se usa na Índia, e o talherzinho especial para criança. Que E é massa. tudo de verdade. E aí também essa questão até os 3 anos de idade, porque é quando a gente entende esse eu, quando a gente se percebe como um ser, né. É a hora que você faz a associação do "eu quero", "eu sou", É, que tá ali, né? E porque vai até então é percorrer. misturado, você não distingue, né, você como criança ali, você não distingue, mas a partir dos 3 anos é essa chave que vem para você. Então olha a importância disso. Então, quando a gente faz os atendimentos, e aí hoje a gente quer fazer uma abordagem mais terapêutica, eh, essa base, e é interessante a gente começar justamente por essa questão da mãe, né, essa questão do signo de Câncer, que é estilar, que é essa base, o que você vivenciou ali, você vai para o mundo
replicando estes ensinamentos. Você vai para o mundo, é óbvio que você vai se moldar, né, com o que você vai vivenciar neste mundo, mas as suas primeiras referências são essas que você teve dentro da sua casa, deste ninho, deste lar. Se a gente vê os 7 primeiros arcanos do tarô, que envolve ali, né, a caminhada do herói, o caminho do louco, seja lá que destinação que a pessoa dá, a gente olha, o segundo arcano é a sacerdotisa, que é o útero, né? Hum. O quarto arcano que é a mãe. Então você, de uma certa forma, você conhece o mundo espiritual, então, porque você vem, né, do mundo espiritual, que é o mago, mas você vai para o útero, que é a sacerdotisa. Aí o nosso primeiro, né, a gente teve um contato masculino espiritual, e depois a gente tem o segundo contato, que é o imperador, né? E depois que a gente tem, que é o quarto arcano, que é a imperatriz, que é a mãe. Não é o É o contrário? contrário? Nem sei, 3 me 3 é corrija a aí. imperatriz, 3 é a Isso, por imperatriz e imperatriz. 4 é o imperador. Aí você vê que a gente tem 2 contatos femininos antes Uhum, de ter o contato físico masculino. sim. É, E depois a gente tem o reencontro com o espiritual, que é lá no Papa, né? exato. Nossa, deu uma viajada aqui agora Mas o com tarô ele tem, se a gente essa olha por esse lado aí do caminho do herói, é, ele vai mostrando os nossos contatos, por isso que faz sentido quando na Índia fala que os 7 primeiros anos da criança tem que ser com a mãe. Porque a gente está muito confortável nessa energia feminina. É lógico que tem a semente masculina, senão a gente não exatamente. existiria, que Não, ninguém era que consegue fazer um filho sozinha, né? Ela era não deusa. estamos desqualificando esse masculino, não é isso. Mas ninguém era. Mas se a gente for ver os contatos espirituais, né? Porque eu falo que a sacerdotisa também é um contato espiritual, é muito feminino. É lógico que tem o encontro do Deus e da deusa, né? Arcano 1 e Arcano 2. Exato. A gente sabe Uhum. que tem essa energia aí do Deus e da deusa. E depois a gente vai, né? Depois que a gente vai para o útero, a gente vem e tem o primeiro contato físico. E esse primeiro contato físico é feminino, né? Através do parto, depois a amamentação. É. E aí de novo você está na hora que você pensa na amamentação, você está voltando para a questão da nutrição. A nutrição é algo assim muito importante em todos os aspectos. Eu falo que ela tem todo um aspecto mental, físico e emocional. Eu concordo. E é por isso que é muito difícil a gente fazer regime, porque tem vários aspectos e muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, não é só a nutricionista que vai dar conta, né? E além de sermos mulheres de fases, a gente tem todos os hormônios. Tem uma série de. Às vezes você precisa de ir no endócrino, às vezes você precisa de ir no psicólogo, né? Precisa Sim, de ir no terapeuta, tomar umas homeopatia, uns florais. É sim. muita coisa mesmo, né? E aí, no decorrer da nossa existência, a gente também vai se traumatizando, vai adquirindo outras coisas, e aí a gente precisa de ressignificar muita coisa.
E quando a gente traz, esse olhar para o homem, para esse masculino, para essa energia tão sagrada, hum, é entendermos que através dessa energia do aceitar e receber, este masculino nos ensina a este compartilhar, né. O feminino a este receber e o masculino a este dar. Então este dar e receber precisa do quê? Deste equilíbrio. A Este gente tem equilíbrio, essas a exatamente. gente todos nós temos essas energias internas, né, e isso precisa estar em equilíbrio para que tenhamos essa fluidez. E aí na hora que a gente olha para essa energia da mãe, para essa energia do feminino, a gente pode se fazer uma outra pergunta além, né, de qual é a tua nutrição ou qual é a sua fome, como é que está em você ou qual o seu entendimento disso, deste dar e receber? A energia do signo de Câncer é uma energia de quê? Uma energia de contração, porque em Leão a gente vai ter o quê? Uma expansão. Expansão. E tudo na natureza, e nós somos natureza, né, fazemos parte, tudo na natureza é contração e expansão. Quando, nós pensamos num desequilíbrio dessa energia do signo de Câncer, pode ser o quê? Essa emotividade exacerbada ou essa frieza, né, essa água cristalizada, podemos pensar assim. Sim, Quando a gente olha um mapa que tem muita água, né, como é que a gente pode equilibrar isso? O que que você aconselharia, Rê, é, por exemplo? primeira coisa é o autoconhecimento, né, então ela já chegou pra gente querendo ela ou ele, né, querendo saber do mapa, aí a gente vai ver aí como que estão esses elementos. E aí a gente já pega, né, esses elementos num excesso de água, não é são muitas emoções, né, que casa que transborda bastante isso, né, porque vai dizer, né, então o assunto daquela casa é muito importante. Perfeito, E aí, né, você fazer, eu falo que aí o papel do conhecimento do astrólogo é muito importante. Como que a gente dá a solução para isso, né? E emocionalmente, eu sempre falo que a gente vai precisar de mais de um, não só, a gente sozinha não vai dar conta. A gente pode ser como astróloga, como terapeuta, que você também é terapeuta floral, né? E além de outras cositas más. Mas vai sim. chegar uma coisa que, né, como eu falei para você, né, envolve mente, envolve psicológica, etc., as emoções principalmente, que vai precisar de um psicólogo e a gente trabalhar ali, né, junto. E aí talvez só uma reflexão mais, para a gente deixar essa semente desse olhar para o teu mapa, porque se você tem a exacerbação de um elemento, você vai ter o déficit de Em outro. algum Então a gente lugar preci vai estar é, faltando. então a gente, na maioria das vezes, é esse outro que vai ser a chave da história, porque você vai ter que desenvolver este outro para equilibrar esse excesso. Então, aí eu acho que é uma chave importante para a gente, né, porque, por exemplo, se você tem pouca água no seu mapa, aí de repente a gente poderia indicar os banhos, né, chás, escaldapés, trazer essa consciência da importância, dessas águas na nossa vida, né, trazer, tentar se concentrar mais nesse sentir. Eu É, confesso, o que eu menos tenho no meu mapa é o elemento água.
Então tá sempre tendo que fazer alguma coisa, os chás, os banhos, os escaldapés, né? Tá sempre É. é a mesma coisa que a falta de terra. E uma coisa que eu tenho pouco, eu acho que eu tenho um ponto só de terra. É muito Hum, aéreo o meu mapa, por incrível que pareça. E eu sou de signo de água, né? olha lá. Não, eu tenho muito ar, às vezes eu sou mesmo assim, meio que, né? Tem hora que eu dou umas escapadas, ainda fico Aham. ajudada, né? Ajudada por peixes, mas eu tenho um ponto só de terra, que é um Júpiter em Virgem. Uhum. Então, o que que eu desenvolvi que é uma coisa deliciosa para mim, extremamente terapêutica? Mexer com plantas, fazer Ó. horta em vaso, cuidar, né, aprender como que você trata das plantas. No início a gente é uma assassina de plantas. Ai, Senhor amado. No início E você aí diz: "Ai, terra, né, só pra pessoa entender, terra é essa questão da materialidade, das e aí, concretizações. como que você coloca as coisas em prática se há muito ar, né?" Então tem Sim, que, né, escrever, pegar o hábito de escrever nos cadernos e também plantar, né, fazer as plantaçõezinhas, cuidar de planta, não sei o que, é uma coisa que ajuda bastante, gente, e acho que no seu caso, né, você tem bastante gatos, então você tem esse contato também, com físico essa do cuidar. materialidade. É, Nossa. então acho que entra também aí, nessa. E eu acho tem esse contato de terra, né, que é cuidar também, né, a terra também cuida, Uhum, exato. né, Uhum, e também entra muito a minha casa 5. tá. Entra muito casa. Até hoje eu postei lá no meu Instagram sobre ele falando sobre o ser gateiro. Ai, meu Deus, eu me achei naquele vídeo. Eu falo, não. Aí eu falei, eu É, desisto, não quero cuidar mais de ninguém, não sei o quê. Aí ele falou uma frase que eu vivo falando isso. Principalmente quando a gente pega um gato, olha, eu vou doar, mas o gato vem doente, você tem que cuidar dele. é. Aí na hora que tá na idade de você doar, você fala: "Ah, eu não vou doar, porque ninguém vai saber cuidar melhor do que eu". Olha, Pronto, aí mais um gato para a sua vida. né, aí eu falei: Só "Gente, eu me só achei nesse explicando, vídeo". só explicando como o mapa da Renilde tem muito ar, qual que é o que que é fácil para ela, né, é ficar nesse plano das ideias, fica aqui nessas conjecturas onde cabe tudo. Então tudo que ela faz de uma forma prática, o cuidar da terra, né, o cuidar dos gatos, cuidar do espaço terapêutico dela, então tudo que envolve materialidade, ela está trabalhando o quê? O elemento terra. Então é nesse sentido, ela não tem muita terra, mas com consciência, ela vai se permitindo estes recursos para ir potencializando, mesmo que seja um pontinho só, mas vai ser tão forte que vai reverberar e equilibrar tudo isso. Mas a gente precisa do quê? Desse autoconhecimento, a gente precisa desse entendimento. E por mais que as pessoas falem para você, como eu trouxe no meu caso, no segundo curso de astrologia kármica que eu fui entender que a Lua pode ser esse passado para resolver, porque o que que acontece? A gente recebe muita informação e quando a gente traz aqui para o nosso coração, que é a sede do nosso conhecimento, tem coisa que vai passar no nosso filtro e tem coisa que naquele momento não. E tá tudo certo, porque são fases, né? São camadas. E quanto mais a gente busca e a gente se entende, vai ampliando essas conexões. Então, quando a gente pensa numa casa que é essa casa que é essa base. A gente fala que a casa de câncer é a casa mais karmática que a gente tem, porque muitas coisas, né, isso para quem acredita em outras vidas, que a gente não resolveu em outras vidas, a gente pode trazer ali para resolver nesse contexto família, que é para que tenhamos, ou pelo menos vamos tentar, trabalhar esse amor incondicional.
É por isso que Então fala que família a gente não escolhe, né. Na então família a que a gente gente nasceu, a gente não escolhe. a gente até escolhe, mas a gente esquece os combinados. "Por que que eu escolhi isso aqui mesmo?" Enfim, mas essa tentativa de trabalharmos, esse amor incondicional. Então é uma questão que na terapia, muitas vezes você tem que trazer, determinadas abordagens para que a pessoa se situe ali de que ela não é uma vítima daquela história, de que ela precisa, assumir as rédeas da própria vida e fazer escolhas. O Sim, principal é isso. Então, na hora que a gente pensa nessa primeira intimidade que é a mãe, na hora que a gente pensa nessa nutrição, e aí a Rê sabiamente trouxe essa questão do primeiro setênio, que a gente precisa dessa energia dessa mãe, dessa energia do feminino, que é esse momento que a gente está aberta para receber. Se lá na frente a gente precisa revisitar esse primeiro setênio, a gente precisa entender que a gente está ali para ressignificar, mas o que aconteceu foi o melhor que podia acontecer com a consciência que se tinha ali. Então, sair desse vitimismo para que você possa realmente ter essa força para se ressignificar. Então, quando você busca uma terapia, quando você busca esse autoconhecimento, em muitos momentos, o que que é esse caranguejinho? É a gente se contrai de uma tal maneira que a gente volta para este útero simbólico, porque a gente precisa renascer e a gente está fazendo isso. Tanto que a cada 7 anos, todas as nossas células já mudaram, então a gente já renasceu. O que que você acha disso, Rê? é bem por aí. A própria Lua, a gente voltando a falar de Lua, ela com as suas 4 fases fala desses ressignificares, né? Uhum, Esse exatamente. ressignificar, né? Ela tem um momento que ela é lua nova, então é o renascimento, é o pontapé, né? Tem um A momento que ela é semente. cheia, é a semente, tem um momento que ela é cheia, é onde você tem que expandir, tem que germinar, né? Uhum. Aí ela vai minguando aquele momento que a gente tem que, né? É onde a gente vai se interiorizar, ponderar, pensar algumas coisas, né, para Soltar outras. deixar coisas ir, né, tem coisa que tem que ir embora. Morreu, né, são as mortes, né, que você estava falando aí da Helena, né, são as Uhum. mortes que às vezes a gente tem que fazer e deixar. Não é uma coisa fácil, todo mundo sofre. Você acha que só porque a gente é terapeuta que a gente não chora? A gente chora também. E na fase crescente também é justamente esse momento no qual as coisas estão expandindo, né. Sim, é o que a gente vai lançar a semente, né, para ir colher lá, né, fazer as nossas colheitas. Então a própria lua, ela ensina que a vida da gente é cheia de fases. Eu falo que a lua, Uhum. seja na astrologia, seja no tarô, seja no baralho cigano, ela é de uma interpretação muito, muito complexa, É. porque ela é muito rica. É a carta mais rica para mim, que tem muita coisa, né? A gente tem a mãe, a gente tem a nutrição, a gente tem a maternidade, tem a criação, né? Tem bastante Tem coisa ali. ilusões, né, tem Tem esses as mistérios. ilusões, né? Até que momento é legal se iludir ou não, né? Uhum. E aí o que que eu queria trazer aqui como uma provocação, para que vocês olhem aí, qual é a casa, né, que está o teu signo de câncer, qual que é o setor, né,
E ali você vai ter esses entendimentos do que é o signo de Câncer, mais o entendimento daquela área. E pensando na lua, em que fase da lua você nasceu? Porque isso também já traz uma missão para cada um de nós. Então, qual, né, em que signo está a sua lua e qual é a fase? E aí você já traz outros níveis de entendimento do que você veio fazer aqui. Sim. Por exemplo, eu tenho a lua de casa 5 em Aquário, e quando eu nasci, ela estava minguante. Uma O lua que de é? casa 5, a criação é muito importante, a criatividade. Aí eu tenho muitos planetas de casa 5, eu tenho Lua, eu tenho Vênus, né? Eu tenho Mercúrio, Uhum. e todos conjuntos, ou seja, a casa 5 para mim é muitíssimo importante. É uma chave, né, você sabendo viver essa sua casa 5, você praticamente faz a sua lição encarnatória. Movimentadíssima, né? E cheio, é lógico, tem o resto, a gente não é só uma casa, a gente é todo um mapa, né? Mas sempre, talvez é por isso que eu falei para você, eu cuidar dos gatos, porque eu não tenho filhos. Casa 5 também pode ser filhos, mas eu perguntaria para você, Rê, e aí pensando a lua aí como um passado que a gente traz para resolver, além dessa questão da criatividade, dos dons, dos talentos, o quanto você namora a si mesma. Ai, e é difícil, viu? Eu lembro que uma vez eu fiz uma vivência em que a gente de olhos vendados tinha que se tocar. Linda, vestida, né? Menina, para mim, depois de tanta coisa, meditação, lá, 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 você tinha que se tocar. Para mim, a impressão que eu tive naquele momento, que foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha corpo. Olha lá. Eu tinha uns 30 anos, hein? Eu chorei Uhum, tanto, tanto, imagino. tanto. Eu fiz a classe, umas 40 pessoas, eu fiz todo mundo chorar nesse momento. Eu chorava de soluçar, sabe aquele choro que vem da alma? Então, assim, é você não ter percepção foi um ótimo exercício. Depois disso, nunca mais aconteceu isso. Eu gostaria de vivenciar isso novamente. Era uma vivência astrológica. Então, nesse momento, acho que eu estava vivendo essa minha lua em aquário, né? É como eu estava falando para você nos bastidores. O signo de ar, ele não tem forma, ele não tem corpo. Então, uma Vênus em aquário e uma Lua em aquário, eu nunca senti, né? Então, o quanto eu me enamoro, eu nunca parei Hum, para pensar nisso, a não ser naquele momento, que foi quando eu chorei. olha lá, que incrível isso. Nossa. Eu E me aí toquei, quando a sabe, você vendada depois de tanta coisa, né? E aí você se tocando naquele momento, eu lembro que era a lua, e eu tenho uma lua em aquário, né? E aí eu me tocando, e quando chegou nos braços, eu comecei a chorar e eu não conseguia conter. Não conseguia me conter. Então é aquela coisa de você, eu ganhei uma consciência que eu tinha um corpo naquele exercício. nossa, que forte isso, Pra que você ver lindo. como que o signo de ar era muito forte no meu mapa naquele momento. Eu precisei de participar de uma vivência para ter consciência do meu mapa. E isso já com 30 anos de idade, né. Olha isso. E aí também, em relação ao que você está trazendo, é uma lua minguante. Que é Então muito tem interna, né? Aquela coisa de você. de introspecção. É, E é interessante porque quando a gente pensa no signo de aquário, aquário é o signo da galera, dos grupos, da dos expansão, né? projetos, Imagina. né, é tudo para fora, e aí você vem com uma O lua Urano é uma minguante, coisa, né? Né? Choque elétrico, que que chega causando. rompendo com tudo. Ah, isso não serve mais, acabou, pronto. Ah.
E aí a reflexão é o quanto você precisa desapegar de todos esses estímulos para que você possa se ver, se perceber e se enamorar. Primeiro a mochila precisa estar leve, você tem que ter espaço à lua, né. Quando a gente pensa na lua e a gente fala em nutrição, por quê? Porque o símbolo da lua, ele precisa do complemento, né, então precisa da outra metade. E aí se a gente não tem espaço, como é que vai chegar algo? Como vamos receber algo? Então a Rê traz muito explicitamente no mapa, que é necessário primeiro este trabalho de desapego, para que ela possa se abrir. E se abrir no sentido do quê? De se ver, de se perceber, né. Não é um exercício fácil não, né, em aquário, que nunca percebe mais o outro do que a si mesmo, né, porque é um signo aquário é um signo muito expansivo, né, tanto que o sol em aquário É, está em queda, é né, queda. É, exatamente. então ele não se percebe, é um exercício bem difícil. Aí E a imaginou uma lua em aquário. o interessante é porque é um desafio para aquário sentir, porque ele é mental. Não É a conhece. mente mais privilegiada do zodíaco. Então ele sente, mas ele já vai trazer para uma racionalidade. Então quando eu falo que eu entendo o Márcio é aquariano, né. Uhum. Então, quando eu falo que eu entendo Márcio, eu entendo É, mesmo, né, porque eu tenho uma forma de pensar aquariana, tenho uma forma de sentir aquariana, né, tanto a Lua como a Vênus é em aquário, uhum. É. né, E então Mercúrio em aquário também, você é a pessoa da comunicação, né. Você motiva, inspira, através dessa comunicação que chega para muitos. O seu dom e os seus talentos chegam através dessa comunicação, né, da forma como você se expressa para o mundo. E essa facilidade de interagir entre mundos também, porque Mercúrio é isso, né, esse comunicador entre mundos. E aí você traz esse jeitinho, né, da Vênus, pois essa é. sensualidade, esse canto da sereia para os grupos. Como diz a nossa amiga Helena Gerenstadt, né: "Oi, tudo bem?". E ela tá cada vez essa semana assisti uma live dela, ela tá cada vez mais linda, né, ela tá com o cabelo vermelho, bonito, né. Essa aquariana é demais, né, Tá demais, não tá? E aí quando a gente pensa nessa nossa lua, já traz para a gente uma ferramenta muito potente e já traz muita coisa em relação ao nosso autoconhecimento. Então a minha provocação hoje seria nesse sentido, né, de você entender em que casa que está o teu signo de câncer, né, que base é essa que você traz e todo o entendimento do que é o signo de câncer, e aonde está a sua lua, né, desculpa, qual fase e em que signo e casa ele está, você já vai ter 2 referências aí de muita força para que você possa meditar, se entender e se perceber no que você trouxe como lição. Pois é, aí só para finalizar, o meu signo de câncer está no meio do céu, eu tenho meio do céu em câncer, e o regente é na casa 5, né, em aquário.
Traduza, por favor. Para É, quem não o meu, entende eu nada de falo, o meu, astrologia. a minha carreira, o meu estado social, a forma que eu me mostro para as pessoas, né? O meio do céu também fala de como a gente se Propósito, mostra, né. o nosso propósito de vida, e também a casa do pai, né? Uhum. Está em câncer. Então, a minha realização depende dessa casa 5, da minha criatividade, da minha criação, ou da forma que eu me vejo, né? Perfeito. Então, como que é a minha realização? Ser eu mesma, né, e mais uma coisa, assim, de cuidar, né, de ser mais maternal. Eu sou bem mãezona mesmo das pessoas. É verdade. Bem bonitinha. Eu gosto de me preocupar com as pessoas, não tem jeito, ainda com esse sol em peixes, né, que também gosto de se preocupar. Então, aí se torna mais desafiador, né, Lu? Essa coisa de você olhar para si, de se enamorar, né. Mas, aí vem uma reflexão importante, Rê, porque se você não tem isso, muito bem estabelecido, como é que você vai ser essa maternidade sem que isso seja uma vampirização, né, porque ou você, vai muito ávida por esse complemento, ou você se deixa ser vampirizada. Porque se É, essa lição não se essa individuação, que os dons, talentos, criatividade, se isso não tiver muito definido, os signos de água, e aí você pensando ali na casa 10 como propósito, como topo da sua montanha, se você não definiu antes isso, você vai se moldar ao outro e aí você se perde, porque você não consegue definir você. E aí é de novo, eu não conseguia nem sentir o meu corpo, não sabia nem o que era isso. você entendeu? É, eu entendi, você entendeu? Ah, entendi, entendi. Depois dali, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Até gostaria de ter feito mais uma vez, mas depois a pessoa que ajudava o meu professor a fazer esse tipo de vivência, acho que foi embora do Brasil, uma coisa assim, e aí, como é Uhum, uma coisa que demandava, durava 3 dias, você percorrer as 12 casas astrológicas. entendi. Uau, nossa. E eles conseguiam trazer a coisa de uma forma, ela era psicóloga, mas uma psicóloga fora da casinha, né, porque era astróloga também, Uhum, e eles conseguiam trazer a coisa de uma forma, salvo engano, acho que ela era capricorniana, tá. que cada um vivia dentro daquela casa o que tinha ali. Nossa, lindo. Era muito, olha, era muito fantástico mesmo. Uma experiência, assim, sem igual para mim. Muito fantástico mesmo. De repente a gente tenta fazer uma vivência assim, né, Lu? Nós É, duas, vamos. é algo pra gente pensar mesmo, viu, Rê? Cobra a Eu acho gente aí, que hein, gente? A gente fazer uma vivência aí de vamos pensar, amadurecer, porque tem sim, poucas vivências astrológicas e elas são muito importantes. é. Para Não, você que nem para mim, que tenho, né, tem essa lua em ar, tem muito ar no mapa, trazer isso para o campo do aqui e agora, isso para mim foi muito importante. Isso mudou a minha vida, foi outro norte. eu também tenho o meu mapa, o que tem com mais ênfase também é o elemento ar, eu também tive esse desafio que a Rê teve de entender corpo físico, e entender e continuo entendendo, porque cada hora você se apropria um pouco mais. E no meu caso foi através das meditações, porque é onde eu consigo trabalhar esse estado de presença. Essa questão do signo de câncer para mim está na casa 3
E aí eu tenho ali conjunto Marte e Vênus, casa 3 é a comunicação. E aí quando a gente tem Marte e Vênus, numa comunicação, tem hora que eu sou fofa, e tem hora que eu corto a cabeça, é esse bate e assopra. Rainha de espadas. E eu quando eu me sinto confortável, né, quando eu me sinto em casa, aí eu consigo, conversar, eu consigo me comunicar, estabeleço essas pontes. É tranquilo, mas eu não vou ser a pessoa que vai chegar já, né, com estardalhaços, mesmo tendo um Marte ali, porque o Marte em Câncer é em queda também, então não é um lugar confortável, não é um guerreiro que não quer sair de casa. Ele até briga, mas briga com a família. E a minha lua, eu nasci numa lua crescente, minha lua está em Sagitário na casa 8. Que é também essa questão do de eu ter que trabalhar este desapego. E aí quando a gente pensa uma lua em Sagitário, e a minha lua é conjunta com Netuno, é uma lua em Sagitário, eu preciso aprender no transcorrer da minha vida, soltar, liberar sabedorias, no sentido de que eu preciso praticar realmente o que o que são, né, realmente, conceitos que me levam para essa simplicidade. Eu entendo que a sabedoria é essa simplicidade, quanto mais simples é mais sábio. Só que muitas vezes na hora que você olha a sua mochila ali, tá tão cheia de coisas, ainda mais que eu tenho um sol em Gêmeos, gente, é o curso do curso do curso, é tanta coisa. Que você vai aprendendo que realmente, nessa vitrine de tantas possibilidades, porque Gêmeos adora essas coisas, né, adora um curso, uma vivência, um workshop, mas de tudo isso que é ofertado, que é oferecido, que eu vou absorvendo, o que realmente eu estou praticando, né, o que conversa com o quê. E aí dentro disso, saber que na minha vida eu vou sempre que fazer essa liberação de tanta coisa, para que seja leve, para que eu possa sonhar, para que eu possa mergulhar nessa transcendência. Porque se está muito cheio, né, se tem muito conteúdo, muita coisa, eu me perco nas minhas viagens, porque Sagitário precisa dessas viagens. E aí, às vezes, eu fico tão nessas filosofias e teosofias e não chego em lugar nenhum, não concluo nada. Então, eu não estou praticando. É divertido, gente. Dá trabalho, mas é É divertido. divertido. Autoconhecimento é demais. Mas é bom, né? Eu acho que cada dia mais, né? Quando você não só busca o autoconhecimento, quando a gente bota em prática, né? Que o mais importante de tudo é a gente vivenciar, né? É. É lógico que tem, né? Eu falo, tem choro e ranger de dentes também, mas depois que a gente passa toda essa tempestade, a gente olha para trás, a gente vê o quanto a gente evoluiu, né? O quanto a gente aprendeu, isso que é o mais importante de tudo. E É. depois vem as qualidades, né? As qualidades de amizades, as qualidades na família mesmo, né? Tem coisas que a gente às vezes enfrentava ferro e fogo, a gente já nem, né, já acaba relevando, deixando para lá, né, no trabalho, e o quanto a gente pode, né, colaborar, né, no trabalho. É, quando a gente pensa em família, quais são, esses familiares
entre aspas, que nós vamos escolhendo no transcorrer da nossa vida, com consciência. Eh, de acordo com esse autoconhecimento, a gente percebe que há momentos que nós estamos sozinhas, só que esse caminho não é solitário. Então vai ter momentos que nós vamos ter que desapegar, para que o novo possa se estabelecer, para que tenha espaço para a gente ir mais, evoluir mais. E aí no meu caso, por exemplo, como eu nasci numa lua cheia, então eu trago muita coisa. E olha que interessante, eu nasço numa lua cheia, só que numa casa que eu preciso trabalhar o desapego. Então, no transcorrer da minha vida, eu vou ter que olhar para tudo isso que eu trouxe e que eu vou adquirindo na minha vida também. É E aí pesado, né, essa o que dá para carregar e o que tem que deixar, né. e aí essa justamente nesse meu emocional, eu preciso sempre ter esse olhar, o que realmente está me tocando, o que realmente está me impactando. E aí, diante dessas constatações, eu vou fazendo essa lição. Então aqui a gente está dando um exemplo do nosso mapa para vocês entenderem, assim, só uma palhinha, do quanto esse entendimento pode nos ajudar. Então quando a gente sentou para conversar e definir um pouco como é que ia ser as nossas essa nova etapa das nossas lives, né, Rê, a gente pensou numa questão, assim, mais terapêutica, e aí a gente trazendo o que seria um ponto fraco de saúde, por exemplo, do signo de Câncer. Seria essa coisa da primeiro das más águas, né, das mágoas, e essa coisa que eu percebo muito, né, essa coisa do estômago, eh, que se contrai, porque é emoção, né, tudo ali, né, se contrai de uma tal maneira que se, por exemplo, você traz uma lua de casa 6 pode ser a indicação ali de questões muito sérias no seu estômago. O que você entende disso, Rê? Sim, uma gastrite, né, e dependendo, né, porque é aquela coisa, né, do contrair, do da digestão mesmo, né, coisas que você tem que Uhum. digerir, né, É, dependendo até uma úlcera, né. é. Então é trabalhar. E isso é muito sério para pessoas de câncer, você sabia? Conheço muita Percebo. gente que tem bastante gastrite, essa parte do estômago é muito sério. É, Nem e uma todos, mas alguém, né, Sol em Câncer ou alguma coisa, um ascendente Câncer ou Lua em Câncer, geralmente tem essa parte do estômago bastante sensível. sensível. E quando a gente tem uma lua na casa 6 ali, independente de que signo seja, mas na casa 6 entre outras coisas, é saúde. Até a atenção, porque pode ser um câncer futuramente, se você não aprende a lidar com todas essas emoções. Então já é um indicativo para a pessoa ter este autocuidado, porque a partir do momento que você tem uma informação, quais são as medidas, né, aí daí a importância de você fazer um acompanhamento terapêutico, psicológico, enfim, né, você ir buscando recursos e alternativas para você lidar, porque tudo que você traz no seu mapa, são indicativos, não são sentenças. Então a gente precisa ter essa consciência. Foi um pouco disso que a gente Exatamente. queria trazer para vocês. Se tiverem dúvidas, se quiserem deixar aí depois as perguntas, assim que a gente puder, a gente responde. E queria agradecer muito a oportunidade, né, desse bate-papo, desse novo formato, dessa parceria tão boa que nós estabelecemos aí, que já perdura
há bastante tempo, e Graças a com Deus. certeza, você é uma das pessoas, assim, que eu considero como família que eu, com consciência, escolhi. Gratidão, fazer parte dessa casa 4. Muito, muito Gratidão. obrigada, Rê. Eu que E obrigada a agradeço. todos. Agradeço a todos que estão aqui presentes, que vão estar também. Qualquer dúvida, como a Lu falou, deixa aqui. Se não tem nossos contatos na descrição do vídeo, pode chamar aí pelos contatos, façam suas perguntas. E, ou se não, deixa aqui, né? As perguntas e a gente, na medida do possível, vem aqui responder. Gratidão, Lu, pela parceria de sempre, gratidão pelo carinho, né? Você também é uma pessoa que faz parte aí do meu caminhar, né? Uma pessoa com sol na casa 6 também é bastante seletivo, então você passou do meu primo. É uma honra. Então, seja muito, muito bem-vinda de volta, né, às nossas lives astrológicas aí. Obrigada, gente. Obrigada, Rê. Beijão. Até mais. Beijo. Até a Tchau, próxima, se Deus tchau. quiser. Tchau, Obrigada. tchau.